O sistema que faz com que pequenas hortas produzam 3 vezes mais alimentos. Olhe para o tamanho do seu quintal. E agora, olhe para os preços abusivos nas prateleiras dos supermercados em 2026. Fomos levados a acreditar em uma das maiores falácias da era industrial, a de que para alimentar uma família com dignidade é necessário possuir latifúndios, tratores de alta potência e uma dependência química eterna de insumos sintéticos. Eles venderam a ideia de que o espaço físico é o fator limitante da sua sobrevivência. Mas, enquanto o mundo se amontoa em cidades cinzentas, acreditando na escassez planejada e na fome iminente, os registros dos hortelãos franceses do século XIX e os manuais de agricultura biointensiva sorriem em silêncio nas sombras das bibliotecas esquecidas. Eles conheciam o segredo da verticalidade nutricional e da compactação produtiva. O que você verá hoje não é uma horta comum de lazer. É uma máquina biológica de alta precisão. Um sistema capaz de produzir uma quantidade de alimentos que desafia a lógica visual, transformando meros 10 metros quadrados em um reator de calorias e fitonutrientes que pode sustentar uma linhagem inteira. Por que nos esquecemos disso? A resposta é óbvia. A indústria não pode lucrar com um homem que colhe 100 quilos de vegetais no espaço de uma mesa de jantar. Você não pode ser controlado se a sua subsistência não depende de uma rede logística externa complexa. Hoje, vamos desenterrar a engenharia do canteiro profundo. Vamos aprender como densificar a vida a um nível que o agronegócio moderno considera impossível. Se você está cansado de ver espaços vazios e inúteis no seu terreno, se você quer finalmente parar de comprar água com agrotóxico disfarçada de alface, inscreva-se agora. Junte-se à nossa resistência técnica. O Manual da Abundância Comprimida está aberto sobre a mesa e a verdade sobre a sua produtividade real está prestes a brotar. Para entender por que esta pequena horta produz 3 vezes mais que qualquer sistema convencional, você precisa primeiro destruir o conceito obsoleto de plantio em linha. O plantio em linha é uma invenção para facilitar a passagem de máquinas pesadas e facilitar a colheita industrial, não para favorecer a biologia das plantas. Na física da horta de alta performance, nós trabalhamos com a saturação de cobertura foliar integral. O segredo reside no que chamamos tecnicamente de escavação dupla. Enquanto o agricultor comum revolve apenas os primeiros 10 ou 15 centímetros de solo, o mestre do biointensivo penetra 60 centímetros de profundidade sem inverter as camadas naturais da terra. Isso cria o que chamamos de solo esponja. Quando o solo é descompactado nessa profundidade vertical, as raízes não precisam lutar contra a resistência física da terra compactada. Elas crescem verticalmente para baixo, em busca de minerais profundos e umidade estável, em vez de se espalharem horizontalmente, competindo por espaço na superfície. Isso nos permite o que a agronomia moderna mais teme: o espaçamento hexagonal de alta densidade. Ao plantar em triângulos equiláteros, e não em quadrados ou linhas, eliminamos os espaços vazios de terra nua. As folhas das plantas, ao crescerem, tocam-se levemente, criando um microclima sombreado e protegido sobre o solo. Isso interrompe quase instantaneamente a evaporação da água, mantém a temperatura estável para os trilhões de micro-organismos e impede que ervas daninhas recebam luz solar para germinar. É a engenharia da sombra viva, uma máquina de fotossíntese total, onde cada milímetro quadrado de luz solar é capturado e convertido em biomassa comestível. Não estamos apenas plantando vegetais, estamos configurando um processador biológico de energia solar de alta eficiência. Aproximem-se, observem com rigor o papel amarelado deste guia de engenharia rústica. Para que uma horta pequena produza quantidades absurdas de alimento, os materiais e a estrutura física devem possuir rigor mineral. O canteiro não é apenas um amontoado de terra ao léu no meio do quintal. Ele é um reservatório estratégico de fertilidade acumulada. O mestre utiliza a moldura de madeira tratada com óleos naturais ou, idealmente, paredes de pedra seca ou tijolos de barro. Por quê?
Devido à inércia térmica geológica, a pedra absorve o calor intenso do dia e o libera lentamente durante as noites frias, mantendo as raízes em uma atividade metabólica constante e acelerada, mesmo quando o ar exterior esfria bruscamente. O substrato é a verdadeira alquimia do sistema. Não usamos terra comum de barranco. Usamos uma mistura proporcional e precisa de humus de minhoca, turfa ou fibra de coco para retenção de oxigênio e partículas de rocha mineral. O objetivo técnico é atingir a porosidade perfeita. O solo deve ser tão leve que, se você soprar, ele se mova com facilidade, mas tão rico em matéria orgânica que, se você o apertar, ele pulse com vida microbiana. Adicionamos a farinha de ossos para o fósforo radicular, a farinha de sangue ou torta de mamona para o nitrogênio de crescimento imediato e o pó de rocha basalto para a remineralização de longo prazo, que dará sabor real e densidade nutricional aos alimentos. Diferencie com clareza o canteiro de manutenção do canteiro de explosão produtiva. O canteiro de explosão é onde densificamos as plantas de ciclo curto, como rabanetes e rúculas, entre as plantas de ciclo longo, como tomates e couves. Autoridade técnica e precisão geométrica. Esta é a fundação que permite colher em um único metro quadrado o que outros colhem em 10 ou 20 metros de agricultura convencional. A execução deste sistema exige a disciplina de ferro de um mestre de obras. Siga os movimentos, respeite a profundidade, observe a estrutura. Passo 1. A marcação de precisão absoluta. Determine canteiros de no máximo 1,20 m de largura. Por quê? Porque você nunca, sob circunstância alguma, deve pisar no solo do canteiro após ele ser preparado. O peso humano compacta os microporos, expulsando o oxigênio e matando a biologia aeróbica. Toda a manutenção deve ser feita pelas laterais do canteiro, esticando o braço até o centro. O solo aqui é solo sagrado, intocado pela compressão mecânica. Passo 2. A escavação dupla ancestral. Remova a primeira camada de 30 centímetros de solo e coloque-a em um recipiente separado ou no fim do canteiro. Agora, com uma ferramenta de ponta ou um garfo de escavação, solte mais 30 centímetros de solo no fundo da vala exposta, misturando-o com composto rico e pó de rocha mineral. Mova a terra da próxima seção de 30 centímetros para cima desta base solta que você acabou de preparar. Repita o processo até o fim do canteiro. Você terá uma estrutura que se eleva naturalmente cerca de 20 a 30 centímetros acima do nível do solo original. Uma cama alta de terra oxigenada e extremamente fofa, onde as raízes podem mergulhar como se estivessem navegando em água pura. Passo 3. A inoculação microbiológica ativa. Antes de realizar o plantio inicial, regue o canteiro com um chá de composto aerado ou um extrato de micro-organismos eficientes. Você está ativando o motor biológico. Estamos introduzindo bilhões de trabalhadores invisíveis que começarão a decompor os minerais e a entregá-los diretamente às raízes famintas. Sem micro-organismos ativos, o seu canteiro é apenas um depósito de minerais mortos. Com eles, é um organismo vivo pulsante. Passo 4. O plantio hexagonal adensado. Esqueça as etiquetas de espaçamento dos pacotes de sementes industriais. Elas são calculadas para solos pobres, compactados e ineficientes do agronegócio. No nosso solo biointensivo de alta performance, reduzimos o espaçamento pela metade ou até mais. As plantas devem ser posicionadas de forma que, quando adultas, suas folhas se toquem em uma arquitetura de mosaico perfeito. Isso cria a cobertura verde integral. O sol bate nas folhas produtivas, não no solo inútil. A água fica guardada nas profundezas do solo. Não evapora para a atmosfera. É o fechamento definitivo do circuito energético. Passo 5. A sucessão ininterrupta de culturas. O canteiro nunca fica vazio. Assim que você colhe um rabanete ou uma cenoura, uma nova muda de outra espécie, já preparada previamente em sementeira, deve entrar no buraco imediatamente. Chamamos isso de fluxo de produção contínuo. O seu solo está sempre trabalhando.
sempre processando luz solar em comida real, sem pausas para o descanso da ineficiência. Para atingir a quantidade absurda de que falamos, precisamos usar a terceira dimensão do espaço, a altura vertical. Na pequena horta soberana de 2026, o céu é o limite físico. Utilizamos a engenharia de treliças rústicas, arcos de bambu e redes de sustentação. Tomates, pepinos, feijões de vagem e pequenas abóboras não se espalham preguiçosamente pelo chão, ocupando espaço precioso. Eles sobem em direção à luz. Ao verticalizar essas culturas, liberamos toda a superfície do solo para as plantas rasteiras, bulbos e tubérculos. É o que os antigos chamavam de consórcio das três irmãs, mas refinado com o rigor técnico do século XXI. Imagine o canteiro como um prédio de apartamentos nutricional, no subsolo profundo. Temos as raízes como cenouras e beterrabas. No térreo da superfície, as folhosas densas como alfaces e espinafres, e nos andares superiores, os frutos pendentes. Isso aumenta a produtividade volumétrica em impressionantes 300%. Além disso, aplicamos o consórcio bioquímico de proteção. Plantamos calêndulas e tagetes para atrair polinizadores e repelir nematóides no solo. Manjericão junto aos tomates para melhorar o sabor via trocas moleculares e confundir pragas voadoras. Alho entre as couves para agir como um fungicida sistêmico totalmente natural. Não estamos apenas plantando comida de subsistência, estamos tecendo uma rede complexa de proteção mútua. Uma planta protege a outra. Uma raiz alimenta a biologia da vizinha através das redes de micélio. É a inteligência coletiva do reino vegetal sob o seu comando técnico absoluto. A produção absurdamente alta não é um evento isolado de verão. É uma constância anual inabalável que desafia o calendário. Para manter a sua família alimentada nos 12 meses do ano, você deve dominar o gerenciamento de estufas de baixo custo, os chamados túneis baixos de proteção. No rigor do inverno, cobrimos os canteiros com arcos de metal ou madeira e plástico térmico de alta densidade. A energia térmica acumulada na massa das pedras laterais e no solo profundo mantém os vegetais vivos e produzindo mesmo sob o ataque das geadas externas. No auge do verão, usamos telas de sombreamento seletivo para evitar o estresse térmico das folhosas delicadas que amam o clima temperado. A pequena horta soberana é um organismo que não conhece o sono da inatividade. O ciclo de nutrientes é alimentado pelo seu próprio sistema de compostagem, que por sua vez é alimentado pelos restos da colheita e pelo esterco processado das aves do sistema de produção de proteína animal que já discutimos. É o circuito fechado de sobrevivência total. Você colhe a planta, o que não é consumido pelo homem vai para a compostagem acelerada. A compostagem volta enriquecida para o canteiro, e a vida recomeça com mais vigor e densidade mineral. Sem entradas externas caras que drenam o seu capital. Sem boletos bancários de fornecedores vencendo. Apenas luz solar. Água de chuva captada e o seu conhecimento técnico soberano aplicado à terra. Ao construir esta horta de alta densidade no seu quintal, você está fazendo muito mais do que simplesmente cultivar vegetais frescos e saborosos. Você está reivindicando o território sagrado da sua própria existência física e política. Você está provando ao mundo que a suposta crise global de alimentos é, na verdade, uma crise de design inteligente, de educação biológica e de autonomia individual. Cada quilo de alimento colhido em sua horta biointensiva é um golpe certeiro contra o sistema que deseja ver você fraco, doente, dependente de auxílios governamentais e refém de produtos ultraprocessados de baixíssima qualidade nutricional. A liberdade não é um conceito abstrato de filosofia de botequim. Ela tem o peso real de uma cesta cheia de vegetais colhidos no seu próprio pedaço de chão. Você agora possui a fórmula técnica da produtividade máxima por centímetro quadrado. O espaço reduzido não é mais um obstáculo intransponível. Ele é uma vantagem estratégica que permite o controle total e a perfeição biológica da sua comida.
O seu solo agora é um banco de saúde real que rende juros em cada refeição que você serve à sua família. Mas lembre-se sempre deste aviso severo. A horta é o coração pulsante da sua sobrevivência, mas o abrigo é a sua armadura exterior. De que adianta colher alimentos em abundância se o seu lar ainda é vulnerável às tempestades energéticas, climáticas e financeiras que se aproximam no horizonte de 2026? De que adianta a soberania total no prato? Se você ainda não possui a soberania no ar que respira, na água que bebe e no calor que protege o seu corpo durante as noites de crise, no nosso próximo encontro técnico, vamos subir mais um degrau na construção da sua fortaleza pessoal de autonomia. Vou lhes ensinar os segredos da arquitetura vernácula de baixo custo, como usar a terra crua do seu próprio terreno para construir estruturas de armazenamento, oficinas e abrigo que são à prova de fogo, à prova de terremotos e que mantêm a temperatura interna perfeita sem a necessidade de ar-condicionado elétrico. Vamos aprender a construir a liberdade com o que o solo nos oferece generosamente sob nossos pés. O caminho para a autonomia total exige rigor científico, paciência de monge e uma vontade inabalável de ser verdadeiramente livre. Mantenha seus canteiros oxigenados, suas sementes puras e o seu espírito soberano acima de qualquer preço de mercado ou manipulação externa. Mantenha seu manual seco na prateleira da oficina, suas ferramentas sempre limpas, afiadas e prontas para o trabalho, e a sua mente livre das ilusões paralisantes do consumo em massa. Até o próximo capítulo.